que eu paro aqui e respondo vocês, beleza? Então vou transmitir minha tela aqui. E daí a gente vai seguindo. Então, vamos lá. Então eu preparei alguns exemplos aqui para vocês, para a gente poder trabalhar hoje, para a gente ver alguns blocos aqui no Simulink. E também ver algumas aplicaçõezinhas, assim, algumas simulaçõezinhas para a gente poder operar. Só uma simulação, como eu não pude participar nos outros dias e ver o que o pessoal deu, só me dizem se vocês fizeram alguma simulação, se vocês lembram de ter visto alguma simulação desse tipo aqui ontem, com uma fonte trifásica, fazer uma medição trifásica, para ver taxa de distorção harmônica, essas coisas. Acho que vocês acabaram não vendo, né? Só para eu saber se eu não vou acabar repetindo. Também se for para repetir não tem problema, que fica mais fixado, mas só para garantir que ver se vocês já viram isso aí ou não. Se alguém puder falar aí. O resto eu sei que é tudo novo, mas aquele ali eu não tenho certeza se vocês viram ou não. Bom. Ah, beleza. Então vamos embora. Vamos mostrar isso aí aqui mesmo. Então, tá. O que a gente tem aqui? Basicamente, aqui eu tenho um sistema de geração trifásica com alguns blocos. Então a gente vai ir de um em um neles aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando ao vivo, assim, fazendo na casa de vocês também. Se alguém tiver, vocês me avisam que a gente vai fazendo um pouco mais devagar, tá? Mas normalmente o que eu vejo é que o pessoal não tende a acompanhar tanto e fica só mais assistindo e depois olha os vídeos que a gente grava. Então eu vou ir um pouquinho rápido, talvez, e vocês podem me parar se vocês precisarem. Ah, qual que é o nome desse bloco de novo? Me passa aí o nome desse bloco para eu poder colocar aqui no meu link, se vocês estiverem fazendo junto, tá? Mas vamos lá. Então aqui a gente tem uma fonte trifásica e aqui a gente já pode ver algumas configurações nela. A gente pode pegar um Y não aterrado, um Y aterrado, um Y com neutro. Aqui a gente vai pegar um Y aterrado. Deixa eu só abrir aqui para alguém que pediu. Vai. Apareceu aqui para eu coisar, mas não. Bom. E daí, o que a gente pode fazer com essa fonte trifásica? A gente pode falar qual que é a tensão RMS fase-fase, ou seja, a tensão de linha, né? Que a gente vai colocar aqui 220, que é basicamente o que a gente tem aqui, por exemplo, se a gente for pegar um trifásico aqui no Mato Grosso do Sul, que a gente vai ter, né? Frequência de 60 Hz, e daí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, se a gente for trabalhar com uma fonte não ideal, a gente poderia vir aqui e colocar para especificar as tensões internas para cada uma das fases, porque esse 220 aqui, ele é, seria o ideal, né? A gente não vai ter necessariamente 220 nas três fases certinho, então a gente poderia escolher aqui qual que seria a tensão em cada uma dessas fases, também escolher o ângulo delas que no ideal seria 0, menos 120, 120, mas a gente poderia também vir aqui e mudar manualmente para ver como que ficaria se a gente tivesse tensões desbalanceadas, né? Na nossa fonte, mas no caso aqui a gente vai trabalhar só com tensões balanceadas mesmo, todas 220, com defasagem de 0, menos 120, 120, que nem a gente acaba aprendendo aí na graduação, né? E outra coisa que a gente também poderia fazer é colocar resistências e indutâncias aqui que a gente tem também que são intrínsecas à nossa geração, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com um circuito mais ideal. Então vamos aqui e deixar sem resistência e sem indutância da fonte aqui. E é isso. Essa seria a nossa fonte trifásica. Pode ver que a gente tem a fase A, B e C aqui. E ela é uma fonte aterrada. Então, o que seria esse nosso próximo bloco aqui? Ele seria um bloco de medição de tensão e corrente trifásico. É um three-phase VI measurement. Provavelmente ontem vocês viram, anteontem apresentaram para vocês também os blocos de voltage measurement, current measurement e talvez até o multímetro, para vocês pegarem as tensões, correntes dos componentes. Aqui, como a gente está trabalhando com o sistema trifásico, a gente pode pegar esse bloco trifásico aqui que ele já faz a medição das três fases para a gente de uma vez. Então vamos ver como que é o trabalho dele aqui para a gente. Aqui a gente pode falar para ele medir a tensão fase neutro ou de linha, né? Vamos pegar a fase neutro. E o resto é questão de colocar PU, se você quer medição de corrente ou não, essas coisas. Vamos deixar com medição de corrente. E daí vocês podem ver que, bom, se ele é um bloco de medição, eu ainda tenho que passar essa geração aqui para minhas cargas, né? Então ele tem as saídas aqui dele, que é como se eu estivesse continuando aqui da minha fonte para as minhas cargas, e eu tenho essas outras duas portas aqui que são da minha medição das tensões trifásicas e das correntes trifásicas dessa minha geração. O scope, que vocês viram ontem, né? E aqui para cima a gente vai daqui a pouco. Então vamos ver aqui
como que eu montei as minhas cargas? Primeiro, vocês podem ver que eu coloquei um bloco aqui chamado Universal Bridge. Provavelmente vocês não viram ele ontem. O que seria esse Universal Bridge? Bom, vocês devem ter visto retificadores, por exemplo, na graduação. Se não viram ainda, os retificadores são dispositivos eletrônicos que servem para transformar corrente alternada em corrente contínua. Só que esse Universal Bridge ele é um pouco diferente. Esse Universal Bridge ele é um bloco aqui de Simulink, e ele é uma construção que existe também na vida real, foi um pessoal de uma universidade lá que fez, que eles permitem que você coloque qualquer tipo de semicondutor aqui, seja diodo, tiristor, MOSFET, essas coisas, e escolha quantos braços de alimentação ele tem, ou seja, se ele vai ser alimentado por uma fonte trifásica, uma fonte de duas fases, fase neutra, entendeu? Então aqui a gente colocou, ó, number of bridge arms, a gente colocou 3 porque a gente quer que ele seja alimentado pela nossa fonte trifásica. Esses number resistance aqui, os number capacitance, vocês vão ver em vários blocos de eletrônica de potência nessa biblioteca que apresentaram para vocês ontem do Seascape, que é do Specialized Power Systems, né? Só para lembrar aqui e voltar pro pessoal. Ontem provavelmente vocês viram esse Library Browser aqui, vocês vieram aqui no Seascape, vieram aqui em Electrical e Specialized Power Systems, e aqui é mais para a parte de eletrônica de potência, sabe? Então, muitos dos componentes que vocês forem entrar aqui, quando vocês forem pegar e forem colocar na simulação de vocês, esse Universal Bridge é um deles, vai ter esses number resistance, esses number capacitance, mas vocês quase sempre vocês podem deixar nesses valores aqui genéricos que a simulação vai funcionar do jeito que deveria, tá? Tem que ser uma simulação muito específica para você precisar modificar esse tipo de valor. E aqui, como eu falei, vocês podem escolher o tipo de semicondutor que vai ser. Como eu disse, eu quero que esse Universal Bridge seja um retificador, então eu vou escolher que ele seja feito de diodos. A única diferença é que ele é um diodos, que ele é alimentado trifásico, só que ele tem duas saídas só, positivo e negativo, entendeu? E aqui a resistência, que seria uma resistência ali que ele teria intrínseca, né, que daria algumas perdas assim. Vamos colocar aqui, deixar o normal. E se eu quisesse, eu poderia pegar aqui algumas medições, mas não quero pegar nenhuma medição vindo do Universal Bridge. Beleza. Aqui provavelmente é um tipo de carga que vocês viram ontem, Series RLC Branch, né? Que nada mais é você escolher se você quer uma carga resistiva, indutiva, capacitiva, ou uma mescla delas, né? E pode escolher o valor de resistência, indutância, essas coisas. Você também pode iniciar com um certo valor de corrente para os indutores, ou iniciar com um certo valor de tensão para os capacitores, né? Já que eles são armazenadores de energia dos nossos circuitos. E daí você escolhe aqui o valor delas. E provavelmente vocês viram ontem também que nesses blocos vocês já podem ativar alguns measurements se você quiser utilizar o multímetro lá para fazer as medições. No caso aqui, como a gente não precisa de nenhum dos valores aqui de tensão nem de corrente dessa nossa carga, vou deixar sem. Daí outra coisa que a gente tem aqui, ainda sendo nossas cargas, eu tenho essa carga aqui. O que é? É um Three-Phase Series RLC Load. É a mesma coisa que esse Three-Phase Series RLC Branch, só que a diferença é que ele é Three-Phase, né? Em vez de ser uma carga aqui monofásica. E vocês podem ver que esse aqui é um RLC Branch. Esse aqui é um RLC Load. Qual que é a diferença? No Branch, a gente vem e colocou os valores de impedância, né? Resistência, indutância e capacitância. Aqui no RLC Load, a gente tem que colocar a tensão que essas cargas vão ser alimentadas, a frequência e as potências ativa, e reativa, indutiva e capacitiva, certo? Então aqui vocês podem ver que eu coloquei uma carga trifásica também grounded, porque eu quero que ela esteja conectada no neutro dessa fonte. A tensão que vai ser alimentada, claramente, fase vai ser 220, né? Porque eu estou alimentando com essa fonte aqui que é 220 de linha. Frequência nominal 60. E aqui eu coloquei algumas potências arbitrárias aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Coloquei 5.000 para nossa potência ativa e 1.000 para nossa potência reativa. E vocês podem ver que tem alguma coisinha aqui antes dele. O que seria isso aqui? Seria basicamente um switch. Aqui é um three-phase breaker. Breaker seria basicamente o disjuntor. Só que aqui é uma coisa que a gente pode fazer para colocar alguma coisa no nosso circuito em determinados tempos. Então, vocês vão ver aqui, se vocês entrarem nele, ó, vocês vão ver que ele tem essa cara aqui. E o que eu posso fazer com ele? Eu posso falar, por exemplo, a minha carga só vai entrar depois de tantos ciclos, depois de tantos segundos. Ou depois de tantos segundos, ela vai ficar aberta, entendeu? Eu quero deixar de alimentar essa carga. Então, aqui no caso, eu posso escolher o estado inicial. O estado inicial eu deixei aberto, ou seja, quando eu iniciar minha simulação,
essa carga aqui não vai ser vista pelo meu sistema, porque isso aqui está aberto. E daí eu posso escolher, por exemplo, colocar aqui que depois de 2 ciclos dos meus 60 Hz, né? Ou quantos segundos você quiser, quantos minutos você quiser, eu vou começar a ver essa carga, alimentar essa carga aqui com a minha fonte também. No caso aqui, eu coloquei uma referência interna, mas se eu quisesse, eu poderia colocar esse external aqui, ó. Vocês vão ver que vocês veem que abre uma nova perninha aqui, e daí eu poderia colocar, por exemplo, um step, que provavelmente vocês viram ontem também, que é um blocozinho assim que eu posso escolher, por exemplo, em qual instante de tempo, qual instante de tempo que eu quero que ele atue, qual que é o meu valor inicial e qual que é o meu valor final. Ou seja, se eu colocar aqui 0 de valor inicial, colocar valor final 1 e depois colocar o step time igual eu coloquei aqui esse 2/60, funcionaria da mesma forma que eu fiz aqui. Só que no caso, então, vamos deixar ele interno mesmo, não precisando um step externo ali para determinar como que vai ser feito. E aqueles coisas que eu te falei para vocês lá. É o snubber, que a gente sempre pode deixar igual, e uma resistência aqui intrínseca desse negócio aqui só para ter perda, né? E uma coisa legal desse bloco também é que eu poderia escolher qual das fases que eu estaria quebrando. Eu não precisaria necessariamente quebrar 2 fases, tá vendo? Mas no caso a gente vai usar para as 3 fases aqui. Beleza. Daí aqui para cima, o que eu estou fazendo? Bom, eu falei para vocês que a gente tinha medição de tensão e corrente, né? Vocês podem ver que eu estou pegando aqui a medição de corrente, jogando para cá, e esse aqui é um bloco de Demux, provavelmente vocês viram ontem, né? Porque, bom, aqui, como é um bloco de medição trifásica das correntes, ele está medindo a corrente da fase A corrente da fase B e a corrente da fase C. E ele está tudo numa mesma linha. Então eu venho, jogo num Demux e consigo separar ele nessas 3 fases. E aqui eu usei o GoTo, que provavelmente vocês viram ontem também. Se vocês não tiverem visto alguma coisa que eu estou falando que vocês viram, vocês me avisam que eu só estou dando um reprise aqui, certo? Que vai para um GoTo que eu chamei de A, um que eu chamei de B e um que eu chamei de C. Só para não precisar puxar um fiozão daqui até lá embaixo quando eu for utilizar ele, certo? Então eu posso colocar esse GoTo aqui e depois chamar eles de volta lá só com esse nome. Fiz a mesma coisa para as tensões aqui. Beleza. E além disso, eu vim aqui e utilizei esse bloco de multiplicação. Por quê? Porque eu quero fazer a multiplicação das tensões trifásicas pelas correntes trifásicas. Como na minha linha que está vindo aqui de tensão e na minha linha aqui que está vindo de corrente, ambas têm 3 valores das fases A, B e C, respectivamente, eu tenho que passar. Eu posso fazer essa multiplicação, ele vai fazer já, tipo, VA vezes A, VB vezes B e VC vezes C. E vai sair aqui nessa linha. Novamente, um resultado com 3 valores: VA vezes A, VB vezes B e VC vezes C. E daí eu quero passar por um Demux para depois poder somar eles aqui, ó. Então vocês podem ver que eu estou somando eles aqui. E depois passando por um bloco média, que provavelmente vocês viram ontem também, que é um bloco que a gente pega aqui e coloca qual frequência fundamental que a gente quer, né? Porque se vocês lembrarem lá, a média nada mais é que uma integral ali multiplicada pelo inverso do período, né? Então você tem que colocar a frequência fundamental aqui que você quer fazer ela. E para que eu fiz isso? Bom, vamos simular aqui, pra vocês derem uma olhada. Se eu pegar aqui, ó, o VA e A e B, vocês vão ver que eu já consigo aqui, justamente com esse bloco de medição, ver as minhas tensões trifásicas aqui em cima, né? E ver as minhas correntes trifásicas aqui embaixo. Bom, as minhas tensões trifásicas elas são setadas pelo meu bloco de geração. Elas realmente não têm que mudar. Então vocês podem ver que elas são constantes durante todo o tempo. Agora, as minhas correntes vão depender das cargas que eu estou atendendo. Lembra que num primeiro instante eu estou atendendo só esse Universal Bridge aqui, que no caso é um retificador? Então, primeiro, com as cargas mais baixas, a gente tem esse perfil de corrente aqui. Só que quando eu coloco esse breaker aqui, esse disjuntor, para armar e permitir com que essa carga aqui seja acionada, eu passo a ter essa característica de corrente. Então é justamente isso que esse bloco faz aqui. Ó. Eu tinha só essas cargas sendo acionadas, e daí quando eu permiti esse disjuntor aqui armar de novo, eu permiti essas cargas serem atendidas junto com essa. E daí aqui a gente tem as tensões e as correntes. E daí aqui em cima eu só quis mostrar para vocês realmente o bloco de multiplicação, que em amarelo a gente vai ter essa potência instantânea, né? VA vezes A mais VB vezes IB mais VC vezes C. E se eu passar a média, eu teria a potência ativa média, né? Realmente. Que vocês podem ver aqui que ela tem essa linhazinha azul aqui, que ela é constante. E seria isso para essa simulação aqui. Daí aqui para baixo eu fiz mais algumas coisas para vocês darem uma olhada, por exemplo, de algumas aplicações.
Lembra que eu peguei as tensões trifásicas aqui, as correntes trifásicas, e joguei elas para os go-to? Então aqui eu vou usar eles com o from para não precisar puxar os cabos lá de cima. Então aqui, lá da graduação vocês devem ter visto que se eu multiplicar VA vezes IA, passar pela média, eu tenho minha potência ativa. Agora, se eu pegar o meu valor RMS, que é um outro bloquinho aqui que vocês devem ter visto ontem, e colocar também a questão dos 60 Hz, etc., se eu pegar o valor RMF da minha tensão e o valor RMF da minha corrente e fazer a multiplicação, eu tenho a minha potência aparente. E quando eu faço P sobre S, essa é a definição de fator de potência. Então é justamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Só que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um circuito trifásico e eu estou fazendo o fator de potência para cada uma das fases. Esse aqui não é o fator de potência trifásico ainda, porque ele exige umas teorias mais avançadas aí. Mas para cada uma das fases a gente consegue fazer aqui. Então a gente tem a potência ativa chegando aqui, certo? VA vezes IA passando pela média. E tem a potência aparente chegando aqui. RMS da tensão vezes RMS da corrente. Passo dividindo aqui, eu tenho o fator de potência da minha fase. 0,986. E fiz a mesma coisa para fase B e fase C. Aqui, como a gente tem um circuito equilibrado, todas as fases estão atendendo o mesmo tipo de carga, a gente pode ver que o fator de potência das três fases deu idêntico, mas poderia ser o caso de dar diferente. E outra coisa, uma última coisa sobre essa simulação aqui é que. Deixa eu só ver se está nela aqui ou se está em outra. Deixa eu ver rapidinho. Tá aqui mesmo, beleza. Aqui na Scope, se vocês vierem aqui nessa engrenagem e vierem aqui em Login, normalmente vai vir desmarcada essa opção aqui, Log Data to Workspace. A gente vai marcar, a gente pode dar um nome para ela. Aqui eu vou deixar o nome que veio default mesmo. E a gente vai mudar, eu acho que se eu não me engano, ela normalmente por padrão ela vem como dataset. A gente vai colocar Structure of Time, porque isso vai permitir a gente fazer uma outra aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse Log Data to Workspace, ele está jogando todas as informações que eu pego aqui do meu scope, jogando lá para o MATLAB, inclusive. Depois a gente pode dar uma olhadinha nisso, mas porque como a gente vai ver ainda mais para frente, o MATLAB e o Simulink têm interações, né? Mas ele também deixa eu fazer algumas coisas ali no próprio Simulink. Então vamos lá, ó. Com esse Structure of Time, eu posso vir aqui no meu bloco de PowerGui, que vocês devem ter visto ontem, que quando você utiliza aquela biblioteca ali de Synscape Specialized Power Systems, você tem que sempre utilizar o PowerGui para funcionar o seu circuito. Então, se a gente vier aqui em Tools desse PowerGui, tem um monte de coisas aqui, outras coisas que a gente pode fazer, mas o que eu quero mostrar para vocês é o FFT Analysis, que seria o quê? A análise de Fourier, para a gente ver a quantidade de distorção harmônica nos sinais. Então, a gente abre aqui, ó. Ele vai abrir uma nova janela para a gente. E aqui só vai aparecer justamente aquelas variáveis que a gente colocou no scope, ó, como Structure of Time. Então, se vocês lembrarem bem, aquele scope eu deixei como scope data 1 mesmo, o nome dele. A gente tem duas entradas nesse scope, tá vendo? Entrada 1 e entrada 2. Como eu não coloquei nome aqui nesses fios, ele vem como unnamed aqui. Mas se eu tivesse colocado o nome nos fios, ele ia vir com o nome que eu coloquei nos fios. Então, no primeiro fio, como eu mostrei para vocês lá, a gente tinha tensão. No segundo fio, a gente tem as correntes. Ó, pode ver. E além disso, para cada um desses fios, a gente tem 3 sinais. Um da fase A, um da fase B e um da fase C. A mesma coisa para a corrente. Um da fase A, um da fase B, um da fase C. E como que a gente utiliza essa análise de Fourier aqui para a gente ver a taxa de distorção harmônica dos sinais? Bom, a gente pode escolher um tempo para iniciar a nossa análise, a quantidade de ciclos que a gente quer fazer a nossa análise, a tensão fundamental que a gente quer fazer, né, justamente. E daí aqui tem algumas outras coisas. Ó. Vocês podem analisar a taxa de distorção harmônica tanto por uma frequência máxima que você vai determinar, ou pela frequência de Nyquist. Qual que é a diferença? A frequência de Nyquist, ela vai pegar até a infinitésima ordem de harmônica. O que, assim, para matemática é importante, mas, assim, para o padrão dos engenheiros eletricistas não é tão importante porque o que importa para a gente normalmente está baseado em normas que vem, por exemplo, do I3E lá, do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Então, lá, se eu não me engano, eles falam que a gente tem que tomar cuidado até a 49ª harmônica, se eu não me engano. Posso estar errado. Então, por exemplo, se a nossa frequência fundamental é 60,
eu viria aqui e colocaria na frequência máxima 60 vezes 49, porque eu quero analisar só até a 49ª harmônica, que é até onde o I3E, que dita algumas das normas, fala, até aqui você tem que cuidar com a tua taxa de distorção harmônica. Se eu não me engano, a da corrente tem que ser abaixo de 5%, ou talvez já esteja em 2,5%, não tenho certeza para dizer para vocês. Mas... E daí como que a gente pode acabar utilizando isso? Por exemplo, vamos fazer primeiro o Next, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vocês podem ver que ele me deu esse gráfico de barras aqui, me deu qual que é o valor RMS da fundamental e me deu a taxa de distorção harmônica total desse sinal. Como eu coloquei Nyquist, isso aqui já está até infinitésima harmônica, ou seja, 32,39%. E aqui, por que vem em barras para mim? Vocês podem ver que aqui a gente tem a fundamental, daí tem a fundamental de 500 Hz, fundamental de 1000 Hz, 1500, e ele vai mostrando até o final assim. E por que veio com barra aqui? Porque eu posso escolher, ó. Eu posso escolher barra relativo ao fundamental ou list relativo ao fundamental. Que vai ser a mesma coisa, só que numa lista aqui para ficar mais fácil de eu ver, né? Eu consigo ver aqui, ó, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, quinta harmônica, essas coisas. E se eu colocar max frequency, em vez dele fazer até uma harmônica doida lá, ele vai fazer só até essa aqui. Vocês podem ver, ó, que a taxa harmônica, quando eu fiz com Nyquist Frequency, vamos ver quanto que dava, ó, 32,39. Quando eu fiz com Max Frequency, 31,15. Justamente por aquilo que eu falei. A Nyquist Frequency pega até a infinitésima harmônica, só que a gente não vai precisar utilizar ela aqui. Então vamos pegar só até a 49ª, que estaria suficiente de acordo com as normas. E eu consigo ver a taxa de distorção harmônica aqui. E por que é importante eu ver a taxa de distorção harmônica de um sinal? Bom, quando a gente mexe com eletrônica de potência, a gente faz muito chaveamento, né? Chaveamento em alta frequência. Talvez o pessoal não tenha visto ainda nas aulas, porque é mais lá da parte da eletrônica de potência, mas eu vou dar alguns exemplos aqui e vai dar para entender mais essa questão do chaveamento e por que aumenta a alta frequência causa harmônica. E a harmônica é ruim no nosso sistema porque ela causa perdas, ela pode causar uma ressonância com um elemento capacitivo ou indutivo no teu circuito e causar explosões ou correntes e tensões muito altas, danificando equipamentos, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente sempre quer deixar as harmônicas no nível o mais baixo possível. E a gente tem algumas técnicas para fazer isso, mas antes da gente aplicar as técnicas, a gente tem que entender se a gente realmente precisa aplicar elas, né? No caso aqui, como a nossa taxa de distorção harmônica está muito alta, a gente teria que aplicar essas técnicas. Então, é uma ferramenta importante aqui do Simulink para a gente ver. Eu vou montar esse circuito com esses parâmetros aqui. Por exemplo, eu vou montar um conversor lá, buck, um conversor boost, para aumentar a tensão, para diminuir a tensão, ou um inversor para fazer a corrente contínua virar corrente alternada. Só que eu quero ver se minha taxa de distorção harmônica está muito alta. Bom, eu posso ver aqui no Simulink e ver se da maneira que eu projetei o meu circuito, eu vou ter uma taxa de distorção harmônica muito alta justamente com essa ferramenta. E, bom, para essa simulação aqui seria isso. Então, acho que a gente pode vir aqui para do lado. E eu vou... Basicamente, aqui eu vou apresentar alguns blocos que provavelmente vocês já viram, alguns outros talvez não, mas é mais para utilizar esses blocos em aplicações reais, assim, que a gente pode fazer, e que vocês vão acabar fazendo no meio da graduação de vocês. Vocês vão fazer uma simulação dessa, provavelmente, na graduação de vocês. Alguns já devem ter feito, mas todos vão ter que fazer alguma simulação desse tipo aqui. E o que a gente tem aqui? Seria um conversor boost. O que é esse conversor boost? Bom, vocês sabem que a maior parte dos nossos equipamentos eletrônicos de casa funcionam com corrente contínua, né? Mas eles com diferentes níveis de tensão. Então, o conversor boost nada mais é que um conversor que ele pega a tensão contínua na entrada, sai com tensão contínua na saída, mas ele consegue elevar o valor da tensão. Então, por exemplo, se você tiver 12 volts, você consegue fazer 24 volts, algo do tipo. Basicamente, para quem entende de computador, aí se você tiver uma placa-mãe ali, você tem vários níveis de tensão contínua na tua placa-mãe, né? Tem a tensão de 12 volts, de 5,5 volts, de 3,3 volts, cada uma para alimentar alguns dos componentes eletrônicos que tem na tua placa-mãe, porque todos eles exigem níveis diferentes de tensão. Então, o conversor boost não é o único tipo de conversor que existe para isso, mas ele é um dos que existe. E eu vou mostrar aqui ele para vocês verem alguns dos blocos também que a gente está utilizando, certo? Então aqui a gente tem uma tensão CC, uma fonte de tensão CC, vocês já devem ter visto ontem, só que alguma coisa, talvez vocês não tenham visto, não sei, a questão de eu escrevi
com letras aqui em vez de colocar um valor, a minha atenção. Por quê? É justamente por aquela questão que eu falei para vocês que o Simulink e o MATLAB eles funcionam juntos. Então, se eu escrever um script lá no MATLAB, e para quem não sabe o que é script, bom, a gente já deu um recurso de MATLAB, a gente tem aulas de MATLAB gravadas no YouTube, e a gente também tem uma apostila, que eu não sei se o pessoal disponibilizou no grupo junto com a apostila de Simulink, que eu sei que já disponibilizou, mas se vocês não entenderem alguma coisa aqui, vocês podem me perguntar, mas recomendo ir assistir lá o de MATLAB, porque MATLAB e Simulink trabalham juntos, tá? Mas basicamente a gente pode criar um script aqui no MATLAB, que seria um código de programação, e a gente pode determinar algumas variáveis aqui. Então vocês podem ver que uma variável com o mesmo nome que eu coloquei lá, ó. V em elevador, V em E, de conversor elevador, né? 200. Ou seja, se eu rodar esse código aqui no MATLAB, vocês vão ver que ele vai ficar salvo aqui no meu workspace, um monte de variável que eu salvei. E eu consigo chamar elas aqui no meu Simulink. Então é justamente esse V em E aqui que eu chamei, tá? E eu fiz a mesma coisa com os outros componentes aqui, ó. Eu coloquei um indutor, LE, que eu também chamei lá do Simulink. Coloquei um capacitor, CE, que eu também chamei lá do MATLAB, desculpa. E uma resistência aqui. E aqui a gente tem alguns outros blocos que vocês não viram. Todos eles compõem o boost, tá? Essa parte aqui que eu tô grifando para vocês compõe o boost. O resto é controle. Mas o que compõe o conversor boost em si é isso aqui. Então a gente tem essa fonte CC, o indutor, capacitor, resistor. E a gente tem esses semicondutores aqui. A maior parte de vocês eu tenho certeza que já viu esse aqui. Seria o diodo. Então a gente colocou ele aqui, beleza? Não mudei nenhum parâmetro dele. Deixei os parâmetros normais. E a gente tem aqui um componente que talvez nem todos tenham visto, mas acho que a maioria viu também, que seria o MOSFET, né? O MOSFET ou IGBT poderia ser aqui também, que nada mais é que um transistor. Talvez vocês já tenham visto transistor, mas vocês tenham visto transistor de junção. Aqui o MOSFET é um transistor de campo, de efeito de campo, que é um transistor mais eficiente, mais robusto, tudo. E as aplicações atuais só utilizam realmente MOSFETs, IGBT, esse tipo de coisa. E para que ele serve? Ele é justamente aquela questão da alta frequência de chaveamento que eu tinha falado para vocês lá. Porque na eletrônica de potência a gente está sempre operando em altas frequências de chaveamento, 20 kHz, 200 kHz, 2 MHz. Então, isso aqui nada mais é que uma chave que permite com que, aplicando uma certa tensão nos terminais dela, eu consiga fazer com que ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Só que como ela está em 20 kHz, ela abre e fecha 20 mil vezes em um segundo. E assim indo. Então, basicamente, é isso aqui que ele faz. Eu vou abrir e fechar esse componente várias vezes por segundo. Só que como que eu faço isso? Eu faço para esse portão gate aqui dele. Que é justamente um portão onde eu faço o controle dele para falar, ó, agora você vai abrir, agora você vai fechar. E daí a questão do controle dele. Eu não vou entrar muito no mérito aqui de como fazer, mas o importante é a gente entender mais ou menos para que os blocos servem, como que eu posso utilizar eles. Então daqui a pouco eu venho para esse controle aqui, beleza? Eu só quero mostrar mais uma coisa. Vocês estão vendo que o diodo e o MOSFET eles vieram com essa perninha M aqui para fora e eu não usei ela? É uma perninha de measurement, de medidas. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho essa opção de desmarcar aqui, ó. Então eu estou no diodo, vou desmarcar, vai desaparecer essa portinha M. Justamente para deixar mais bonita e tal. Mas se eu quiser fazer a medição, essa portinha M, ela já vem com alguns sinais que a própria desenvolvedora do Simulink deixou para a gente que podem ser de interesse da gente para a gente visualizar. Então, como que eu faço para visualizar essa portinha M? Eu não posso vir jogar ela direto no scope. Eu tenho que. Quer dizer, eu até posso, mas normalmente eu prefiro não fazer assim, por quê? Porque a gente tem um outro bloco chamado Bus Selector aqui, ó. Se eu vier aqui, Bus Selector, que nada mais é que um seletor ali do meu barramento, né? Para que ele serve? Bom, eu posso escolher quais dos sinais que que a desenvolvedora do Simulink deixou para a gente que eu quero que apareça na minha saída. Então, aqui no caso do MOSFET, ela me dá justamente a tensão e a corrente do MOSFET, que são os dois sinais mais importantes que eu vou querer assim pegar deles. Então, eu posso vir aqui pegar eles e dar select aqui e eles vão aparecer aqui na minha saída. No caso, eu já tinha eles aqui, então vou dar um remove para ficar só corrente e tensão. Então, é justamente o que eu tenho aqui, ó. O bus selector vai me dar corrente e tensão, que foram os dois sinais que eu escolhi ali. Vocês podem ver que na saída eu já vou ter eles aqui. Mas daqui a pouco eu apresento eles aqui para vocês. Agora, só para a gente ver por que o bus selector é tão importante, se a gente vier aqui eu vim lá no Synscape, né?
de novo, para não esquecer, Specialized Power Systems, vamos aqui em Electrical Machines. Vamos aqui, por exemplo, numa máquina CC, num motor CC, ou num gerador CC, tanto faz. E vou pegar esse Bus Selector aqui nessa saída M. Eu não vou mexer com o motor CC, tá? Só para mostrar como esse Bus Selector funciona. Olha quantas coisas eu posso pegar desse motor CC. Porque o desenvolvedor do Simulink já falou, ó, essas grandezas aqui provavelmente você vai querer ver na saída. Quais delas você quer colocar na saída realmente? Eu poderia pegar a velocidade do meu eixo de saída, do meu rotor, poderia pegar a corrente de armadura, corrente de campo, o torque eletromagnético. Então, sempre que vocês verem um bloquinho com essa saída M aqui, use esse Bus Selector aqui para selecionar quais as grandezas que você quer ter na tua saída. No caso aqui, eu quero realmente a corrente e a tensão do meu MOSFET. Mas antes de ver o resultado aqui, vamos ver o que eu fiz aqui em cima. Bom, esquece essa parte de cima, esquece DC primeiro, e vem aqui para mim, vem comigo aqui embaixo, primeiro nessa parte desse bloco aqui. Aqui a gente tem um bloco chamado de constante, provavelmente vocês viram ontem, e basicamente eu consigo colocar qualquer valor constante nele aqui, 1, 2, 3, o valor que vocês quiserem. No caso, eu também puxei do MATLAB lá. Pra gente aqui, ele seria um valor de 0,5 lá nos cálculos, mas eu puxei ele direto do MATLAB porque os cálculos estão feitos lá no MATLAB. Então, D, que foi o que eu chamei lá no MATLAB. E aqui, a gente tem um outro bloco chamado Repeating Sequence. Talvez vocês tenham visto ontem, talvez não, mas ele é muito útil justamente para fazer as nossas ondas que são chamadas de portadora. O que seriam essas ondas portadoras? Seriam as ondas que a gente gera em alta frequência para fazer o chaveamento dos nossos conversores. Então aqui vocês podem ver que uma repeating sequence é uma sequência que se repete, né? Ou seja, é uma onda periódica. Vocês podem ver aqui que ele até formou o desenhozinho para mim, ó. É uma dente de serra. Eu tenho esse comportamento aqui que, se continuasse, ia ser uma triangular, mas como eu fechei ele aqui, ele é uma dente de serra, o nome certo para ele. E vocês podem ver que ele se repete aqui, ó. Dente de serra, dente de serra, dente de serra. É uma repeating sequence. E como que eu faço ela? Bom, eu posso colocar valores de tempo e valores de saída, a amplitude dessa minha onda. Então aqui eu falo que, como que eu leio o que está escrito nesse bloquinho? No tempo zero, eu quero que ele tenha na minha saída zero. Justamente aqui, ó. No tempo zero, tenho saída zero. E no meu tempo 1 sobre Fs, eu quero que tenha saída 1. O que é 1 sobre Fs? Fs é minha frequência de chaveamento. Se a gente tiver aqui no MATLAB, eu chamei de Fs e eu coloquei 31.500 Hz. Então, quando eu faço 1 sobre Fs aqui, se minha frequência é 31.500, se eu faço o inverso dela, eu tenho meu período, ou seja, meu tempo. Então, eu quero que, nesse período, para essa frequência, ele tenha amplitude 1. Então, aqui eu estou falando que eu tenho uma onda periódica que se repete com essa dente de serra 31.500 vezes num segundo, que é o que vai fazer essa minha chave aqui, MOSFET. Aqui, só para falar, ó, peguei MOSFET. Eu poderia pegar um GBT também. No caso aqui, para o Simulink não vai fazer tanta diferença, mas nas aplicações reais faz. Mas é o que vai fazer esse meu MOSFET aqui chavear 20.000 vezes, 31.500 vezes no caso. E esquecendo um pouco isso aqui que eu vou explicar depois, eu tenho esse bloquinho aqui chamado Relational Operator. Ele é bastante importante, a gente utiliza bastante ele. O que ele faz? Ele vai fazer uma comparação entre o sinal de cima e o sinal de baixo e vai jogar 0 ou 1 na saída. Ou seja, verdadeiro ou falso. Para nossa chave, o que ele vai ler? 1, deixa passar corrente. 0, não deixa passar corrente. Ou seja, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. 31.500 vezes por segundo. E aqui eu posso escolher qual que é o tipo de relação que eu quero. Se eu quero maior ou igual. Ou seja, se minha parte de cima aqui, se minha constante, que eu lá no MATLAB eu coloquei 0,5, foi maior que essa minha triangular, eu quero que saia 1 aqui. Ou se fosse menor ou igual, eu poderia colocar menor ou igual aqui também. Daí, por exemplo, a gente pode ver isso aqui no scope. Para ficar mais claro para vocês, ó. Se eu colocar no scope aqui simular, talvez vocês tenham visto isso ontem, mas bom, só para a gente ver aqui, ó, do jeito que está aqui, o meu sinal amarelo, que é o meu sinal constante de 0,5, ele está maior que minha dente de serra toda vez que ele está nessa região aqui da curva. Então, toda vez que eu estiver nessa região da curva, vai estar saindo 1 aqui.
vai estar fechando a chave e vai estar permitindo passagem de corrente. Toda vez que tiver nessa região da curva aqui da dente de serra, que ela é maior que minha constante, vai estar saindo zero e essa chave aqui vai estar aberta. Então é justamente isso que isso aqui está fazendo. E o que seria esse outro bloco que eu coloquei aqui? Ele é um manual switch. É uma coisa legal, porque se eu estiver fazendo a simulação, eu posso mudar de um modo de controle para o outro. Ó. Eu só dou 2 cliques, eu mudo do modo de constante para um modo controlado, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo mais para frente. Não vou entrar muito no mérito do controle, mas vou mostrar só os blocos para vocês. Mas eu posso mudar do constante para o controlado, enquanto está rodando a simulação. Enquanto, se eu fosse utilizar algum outro bloco, eu não poderia mudar enquanto estou fazendo a simulação em si, entendeu? Então é uma coisa legal. Mas vamos deixar no modo constante primeiro aqui e vamos ver o resultado que a gente vai ter aqui na saída dele. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é V em E. Então, vamos ver quanto que é o nosso V em E. 200 volts. Ou seja, eu estou entrando com 200 volts e eu calculei esse conversor boost aqui para ele ter 400 volts na saída. Aqui eu peguei as medições de... peraí. Deixa eu só ver o que está vindo aqui. Tá certo. Eu peguei a medição de tensão aqui da minha carga, uma carga resistiva, e peguei a medição de corrente do meu indutor, que quando a gente quer controlar um conversor boost, é justamente isso que a gente quer ver. Coloquei nesse multímetro, como estava vindo 2 sinais, joguei para um demux para ver a tensão e a corrente separadas. E vinha ela aqui para o scope, ó. Olha o que a gente tem aqui, justamente. Eu saí da tensão de 200 volts e consegui um conversor que me joga 400 volts na saída, ó. Vocês podem ver aqui. E eu também estou monitorando a corrente. A parte desse transitório e tudo mais, daí vocês vão ver na disciplina de controle, mas é isso. E aqui eu tenho um controle justamente para tentar melhorar essa resposta aqui, ó. Vocês podem ver que aqui ele teve um pico de 600 volts. E teve um tempo de assentamento aqui, um tempo até chegar nesse 400 volts, que é o meu regime permanente, esse determinado tempo. A minha corrente também teve um comportamento parecido. Então, vocês vão ver lá que vocês vão poder aplicar um controle na disciplina de controle para poder melhorar esse circuito. E é o que eu estou fazendo com esse outro controlador aqui, ó. Só para mostrar para vocês como ficou o resultado. Daí a gente vai ver os blocos ali de baixo. Vocês podem ver que, ó, diminuiu o pico para 500. Antes chegava em 600, com um controle adequado, diminui para 500. E meu tempo de assentamento, ó, tá muito mais baixo. Agora eu consigo muito mais rápido chegar no valor que eu quero. Então, como que a gente faz isso? Com alguns blocos de controle aqui. Eu não vou entrar na teoria de controle, como eu disse, mas vamos ver alguns blocos aqui. Então eu estou vindo com a medição de tensão e corrente dos componentes aqui. E estou jogando ele para alguns blocos aqui. Vou só esmiuçar os blocos para vocês, tá? Não vou entrar na parte de controle. Não faz sentido entrar na parte de controle. Aqui a gente tem um bloco de memória. Algumas vezes, quando vocês simularem a simulação de vocês, vocês vão ver um erro que vai aparecer assim: Singularity Condition, ou divisão por zero, alguma coisa assim, e a tua simulação vai parar e você não vai conseguir simular. Você vai ter que achar onde que você coloca esse bloco de memória para a tua simulação não ter esse problema. É um probleminha meio chato de vez em quando que acontece, mas é por questão de cálculo matemático que acontece dentro do Simulink. E esse bloco de memória pode ajudar, sabe? Seria isso. Aqui a gente tem um bloco que está dando um ganho só. Vocês devem ter visto ontem. Então eu estou dando um ganho aqui multiplicando por uma constante, que eu estou puxando do lado do MATLAB. Aqui eu tenho um bloco que eu posso somar e subtrair sinais. Então aqui eu estou somando um sinal constante, que nem um bloco que eu mostrei ali para vocês em cima, de 1,65. Estou subtraindo desse sensor aqui e estou passando por um bloco que a gente chama de Zero Pole. O que é isso? É um bloco que a gente consegue colocar zeros, polos e ganhos aqui de uma função de transferência, né? Não vou entrar no mérito de explicar o que é a função de transferência aqui, mas é uma coisa do controle que vocês vão ver mais para frente. Ou quem já viu sabe. Mas só para vocês verem que existe esse bloco de zero pole aqui para a gente colocar as nossas funções de transferência. Ou se eu quisesse, eu também poderia usar um bloco de transfer function. Aqui, ó, transfer function. Só que daí eu coloco já direto aqui o numerador e o denominador, o coeficiente denominador nela aqui. Como você coloca lá no MATLAB quando você vai mexer com vetor. Porque, bom, quem fez minicurso no MATLAB sabe que isso aqui por exemplo, se eu escrevo isso aqui, aparentemente é só 1, 2, 3. Mas o MATLAB lê como 1s ao quadrado mais 2s mais 3. Então é a mesma coisa que ele faz aqui no Simulink. Tá vendo que aqui no numerador tá 1, 1? É o que ele leu, ó.
no numerador você tem 1, e aqui você tem 1 vezes S mais 1. 1 sobre S mais 1, tá vendo? Então, se eu quisesse colocar aqui, ó, 1, 2, 1, e abrir aqui pra gente ver, ó, é o que ele fez, ó, 1 no numerador, 1 vezes S ao quadrado, mais 2 vezes S, mais 1. Mas, isso vocês vão ver que esse bloco vai ser mais útil mais pra frente pra vocês nas disciplinas. E vamos utilizar o zero pole aqui também, que é uma outra forma de expressar aquilo ali em cima. Aqui eu tenho um bloco que se chama saturation. O que ele faz? Ele satura meu sinal. Digamos que a saída desse bloco aqui, ela chegasse até 5 de amplitude. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu venho e coloco um saturador e eu posso colocar um limite tanto inferior quanto um limite superior. Então aqui, num cenário hipotético, se estivesse saindo 5 aqui, e eu queria que o máximo fosse 3.3. Coloquei esse limite aqui. É para isso que serve. É muito importante no controle. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só com a corrente. E estou usando aquele coisa de go to para não precisar puxar o fio até aqui em cima. Então, é daqui que saiu o controle que eu estou fazendo para melhorar a resposta desse boost. E, bom, seria isso para essa simulação também. E só para vocês verem a utilização do bus selector aqui, para vocês verem que lembra que eu peguei a corrente do MOSFET, a tensão do MOSFET por essa portinha AM aqui com o bus selector. A gente pode ver ela aqui justamente no osciloscópio, no scope, né? A gente pode dar uns zooms aqui, etc. E só uma curiosidade aqui, por exemplo, por que a desenvolvedora do Simulink deixou a tensão e a corrente do MOSFET para a gente pegar aqui? Porque esses componentes eles têm perdas. Eles têm 3 tipos de perdas. Uma das perdas está justamente associada ao produto da tensão pela corrente, que a gente sabe que dá potência. Então, vocês podem ver que a maior parte do tempo, ou a corrente está zerada, ou a tensão está zerada. Quando a gente tem um dos dois zerados, o produto delas vai dar zero. Só que tem alguns momentos, ó, que a gente tem tanto tensão quanto corrente. Aqui, ó. Nesse momento a gente tem perdas desse tipo que eu tô falando. Então é justamente esse tipo de coisa que você consegue ver com essas ferramentas. Bom, esse seria o boost, com alguns blocos aqui novos, talvez, que vocês não tenham visto ainda. E eu vou apresentar aqui um inversor bem basiquinho assim, o mais básico possível, que aqui a gente tinha um conversor que transformava a tensão CC em CC de novo, só que num valor maior. Aqui a gente tem um conversor que se chama inversor e que transforma a tensão contínua em tensão alternada. Não precisa ficar desesperado assim, eu não vi esses conversores, etc. Eu só estou mostrando em aplicações reais que vocês vão fazer durante o curso e mostrando alguns blocos novos assim para vocês verem, tá? Nas simulações. Então vamos aqui rapidinho, né? A gente tem a tensão novamente, coloquei 250 volts, usei chaves MOSFETs aqui, ó. Coloquei um filtro aqui, um filtro LC, só que com aqueles mesmos blocos que a gente já utilizou, um capacitor, um indutor, um indutor, um capacitor e um resistor de carga, Series RLC Branch, né? Que daí eu consigo colocar os valores de indutância, capacitância e resistência. Coloquei para medir a tensão aqui dessa resistência, que é justamente minha saída. E também coloquei para medir aqui a tensão na saída do inversor, para ver como que é o sinal de saída sem esse filtro. Então aqui eu estou medindo sem o filtro e com o filtro. Só para mostrar rapidinho para quem talvez não tenha visto como que o inversor funciona, rapidinho para vocês. Lembra que o MOSFET eu utilizo ele para fechar e abrir bem rapidão? O inversor eu vou chavear esses 4 MOSFETs aqui, ó. Aqui a gente tinha um MOSFET só, aqui a gente tem 4. Eu vou chavear ele de maneira a deixar, pelo menos para essa configuração básica aqui, deixar sempre na diagonal funcionando, ó. Essa e essa funcionando, e depois essa e essa param de funcionar e começa a funcionar essa e essa. Por que eu faço isso? Ó? Vamos seguir o caminho da corrente aqui, que nem vocês fizeram para ver como funciona um retificador lá em eletrônica. Se eu vier aqui, ó, pá, 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 digamos que essa diagonal aqui está funcionando. Se essa aqui não está funcionando, então eu estou vindo com a tensão, a corrente está vindo e está passando só por essa porta aqui. Se esse aqui não está funcionando, não vai passar corrente por aqui. Então ela necessariamente vai ter que passar por esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Esse caminho que eu estou vindo aqui, ó. Pá, pá, pá. E ela vai chegar na minha carga. Peraí. É que eu tô pegando aqui, ó. Ela vai chegar pela minha carga aqui, ó. Tá vendo que ela tá chegando pelo terminal de baixo? Beleza, guarda essa informação. Agora, digamos que eu chaveei agora
E essa diagonal aqui que tá funcionando. Bom, a minha fonte é CC, ela vai continuar saindo daqui. Só que, ó, agora ela não consegue passar por essa chave mais. Então ela vai ter que passar por essa chave. E ela também não consegue passar por essa chave. Então ela vai ter que vir pelo único caminho que sobe para ela. Esse aqui de cima. Tá vendo que ela tá chegando pelo terminal de cima da carga? Então é basicamente assim que funciona o inversor. Uma hora, quando tá chaveado esse terminal, ele vai chegar. Essa diagonal de chaves, a minha corrente chega pelo terminal de baixo da minha carga. Só que quando essa diagonal está funcionando, ela chega pela parte de cima da carga. Ou seja, eu tenho uma corrente alternada. Uma hora ela está aqui embaixo, outra hora ela está aqui em cima. E é justamente o que esse inversor faz. E aqui eu só tenho alguns detalhes a mais para fazer. Como que faz o chaveamento desse inversor. Não vou entrar no mérito de como que faz o chaveamento dele. Mas esse bloco aqui eu fiz o chaveamento justamente para uma hora essa diagonal aqui está ativa e outra hora essa diagonal aqui está ativa. O que importa para a gente é os blocos que eu utilizei. Aqui eu fiz uma modulação senoidal, então não importa para vocês o que seria modulação senoidal, mas, bom, eu utilizei um bloco de seno. No bloco de seno eu consigo colocar qual que é a amplitude dele, ou seja, o meu seno vai de quanto até quanto, né? De menos tanto até menos tanto, até mais tanto. Aqui eu coloquei 0,7184 por motivos do controle que eu quero fazer aqui. Eu consigo colocar um nível CC nele, né? Um deslocamento vertical nele. Eu não quero que ele esteja deslocado, eu quero que ele fique em torno do eixo zero. E eu consigo colocar a frequência aqui. Só que você atenta que a frequência aqui está em radianos por segundo, ou seja, não é frequência em hertz, é frequência ômega. Então por isso que eu coloquei aqui 60 vezes 2 vezes π. E eu não quero que seja defasado, 0 graus mesmo. Beleza? Ok. E como eu tinha dito para vocês, com eletrônica de potência a gente quer fazer frequência de chaveamento alta. A gente utiliza o repeat in sequence. Aqui vocês podem ver que ela não tem o mesmo formato lá de cima. Ó. Ele já desenhou para mim o formato. Se vocês verem aqui, a gente tinha dente de serra. Aqui a gente já tem triangulares. Por quê? Se vocês verem aqui, ó, no tempo zero, eu coloquei para ela ter amplitude 1. Na metade da minha frequência, na metade do meu período para essa frequência de 20 kHz, eu coloquei para ela ter menos 1. E da minha frequência de chaveamento, no meu período da frequência de chaveamento, eu coloquei para ela ter 1. Então é por isso que ela faz uma triangular. 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. E isso se repete 20 mil vezes no segundo. E aqui eu fiz a mesma coisa lá de cima. Comparei isso aqui, agora não é uma constante, mas se fosse uma modulação ainda mais simples, poderia ser, com a minha triangular. Quando a minha onda do seno, vamos colocar aqui o scope de novo, só para a gente ver. Agora eu vou colocar os três sinais juntos. Deixa eu só fazer um negócio aqui para vocês. E aqui. Vamos dar uma simulada aqui. Para vocês verem como que... E vamos dar um zoom. Ó. Comparando minha senoidal, que é essa amarela aqui, com a minha triangular aqui. Vocês não estão conseguindo ver o seno porque o seno está em 60 Hz. A triangular está em 31.500 kHz. 31.500 Hz. Então por isso que tem muito mais dela. Mas ó, tá vendo o seno aqui? Está sendo comparado com a minha triangular. Todo momento que o meu seno tá... Vamos dar um zoomzão aqui. Todo momento que o meu seno tá maior que a minha triangular, eu tenho 1 na saída. Toda vez que a minha triangular tá maior que o meu seno, eu tenho 0. Então, é justamente o que a gente está fazendo aqui para chavear de maneira que minha diagonal sempre fique ativa e depois que essa aqui desativar, a minha outra diagonal fica positiva. E como que eu faço isso? Bom, vocês podem ver que eu estou jogando S1, S4, essa tag aqui que eu chamei de S1, S4, nessa diagonal aqui. Só que eu também peguei a saída desse aqui e coloquei um NOT nele. Uma NOT, ó. Um sinal de negação. E joguei S2 e S3 nela. Que é justamente o que eu expliquei para vocês. Uma hora, quando esse sinal aqui tiver 1, só essa diagonal aqui vai estar positiva. Por quê? Se está 1 aqui está saindo 0, porque é uma NOT. Então aqui vai estar desativado. Agora, se aqui estiver saindo 0, na NOT vai estar saindo 1. Então essa diagonal vai estar ativada. Então eu só usei isso aqui para mostrar para vocês justamente essa questão aqui e esse chaveamento. E daí, só para mostrar para vocês o resultado do inversor,
Aqui a gente tem a saída do nosso sinal. Vamos dar um zoom aqui. Ó, vocês podem ver que em amarelo eu estou pegando já na minha carga. Em azul, eu estou pegando aqui na saída do meu inversor sem esse filtro LC. O que seria esse filtro LC? É um filtro para tirar justamente essa frequência de alto chaveamento. Frequência alta de chaveamento. Para eu ter esse sinal. Vocês podem não acreditar, mas esse amontoado de fios azul aqui, esse amontoado de sinais azul, é um seno. Só que é um seno em alto chaveamento. Então, ele tem uma alta taxa de distorção harmônica. Se eu aplicar um filtro, eu consigo justamente fazer ele pegar o sinal amarelo, ó, tá vendo? Esse sinal amarelo é a minha saída aqui desse inversor, é a mesma coisa que o sinal azul, só que passando por esse filtro LC. Quando eu passo pelo filtro LC, eu consigo filtrar de forma a ter um seno na saída, justamente. Um seno de 60 Hz, que é o que a gente queria ter. E daí vocês estão vendo ele ali, ó, em amarelo. Eu acho que o meu Simulink vai travar. Peraí, vamos ver. Que eu fiz umas simulações muito pesadas ultimamente, ele ferrou meu cachê. Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho e vou reabrir meu Simulink, pessoal. Só um minutinho. Desculpa pelo incômodo aí. Enquanto isso, que eu estou reiniciando aqui o MATLAB Simulink, vai demorar um minutinho aí. Qualquer dúvida de hoje, de ontem, de anteontem, ou alguma curiosidade que vocês queiram perguntar, fica à vontade aí. Se não tiverem também, tranquilo. Mas a gente só continua, só vou reabrir aqui. Beleza, beleza, voltei aqui. Vamos só esperar ele abrir. Não precisa. Bom, na verdade, essas simulações aqui eu já passei para vocês. Seria isso aqui basicamente. Deixa eu ver. Tinha uma outra coisa que eu estava planejando passar aqui, mas vamos ver. Isso aqui é um exemplo que eu peguei do site do professor Luigi, tá? Depois eu vou passar o link para vocês aí. Na disciplina de controle ele mostra para vocês isso aqui. Alguns blocos que ele faz aqui no Simulink, algumas simulações. Eu só vou dando crédito total a ele, claro. Vou até passar o link aí para vocês darem uma olhada depois. Mas eu vou utilizar a simulação dele só para mostrar alguns outros blocos aqui que a gente tem aqui no Simulink que podem ser que vocês podem querer acabar utilizando. Deixa eu só vir aqui. Fazer um negocinho aqui só porque, como ele criou blocos do zero, tem algumas coisas que a gente tem que fazer aqui. Tá. Oh, caramba. Deu uma travada. Mas agora vai voltar sozinho, só tem que esperar. Tá. Então, antes de fazer a simulação, vamos parte por parte aqui. O que ele está fazendo? Aqui a gente tem alguns blocos que vocês já conhecem. Polos e zeros lá, que eu ensinei para vocês. Que aqui ele está fazendo um controle. Aqui a gente tem um bloco de ganho, só que é um slider gain. Para que serve? Justamente se eu quiser um ganho que eu possa mexer durante a simulação, ó, tá vendo? Eu posso colocar vários valores aqui durante a simulação. E eu posso colocar qual que é o valor que eu quero que ele tenha, e eu posso vir aqui enquanto eu estou simulando e vir mudar o ganho dele. Se for o caso que você precisar fazer isso em alguma aplicação. Aqui é aquele manual switch lá que eu mostrei para vocês, que você pode vir aqui durante a simulação também mudar qual que é o modo que tá. Aqui, só para explicar a legenda deles para vocês, ó, C1 ou C2, se eu estou pegando o compensador, o controlador, que tem só esse ganho, ou se eu estou pegando o controlador que já tem zeros e polos. Aqui. Esse MA ou MF é se eu estou trabalhando em malha aberta ou malha fechada. Malha aberta é eu deixar sem controle e malha fechada é eu deixar com controle. Beleza? E aqui tem algumas outras coisas que o professor Luigi que fez, esses blocos aqui.
Eu não sei exatamente como que você faz para criar um bloco teu no Simulink. É só para mostrar que existe essa opção, ó. E ele criou blocos aqui para fazer algumas medições, assim, para testar algumas coisas, etc, para usar nas aulas. Então vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, que ele tem um bloco que é para fazer uma modelagem de uma antena. Ele tem um bloco que calcula overshoot. Ele tem um bloco que calcula tempo de assentamento. Que é ele que criou esse bloco, fazendo programação, utilizando blocos do Simulink, essas coisas. E ele deixou uma consideração aqui que esses dois blocos aqui só funcionam, os cálculos deles, só para quando a entrada é degrau, quando a referência é degrau. Mas, bom, isso é coisa de controle, vamos deixar quieto. Só para mostrar para vocês que vocês têm essa opção de criar blocos. Aqui a gente tem constante, constante, constante. Aqui a gente tem um gerador de pulso, que nada mais é que... acho que todo mundo já passou por digitais 2. Esse pulso generate... Digitais 2 não, desculpa, digitais 1 mesmo. Todo mundo sabe o que é um clock, né? Esse pulse generator é um clock. Eu posso escolher a amplitude dele, o período, que seria a frequência. Posso escolher o pulse width dele, ou seja, a largura do pulso onde ele vai ficar ativo ou negativo, ou zero. No caso do nosso clock, a gente quase sempre utiliza 50%, né? Porque 50% do tempo nível 1, 50% do nível 0. Mas aqui eu tenho a opção de deixar 50% ativo ou 60% ativo, eu que escolho. Aqui a gente tem um bloco que é um bias. Se eu quiser colocar um nível CC nesse clock, ou seja, jogar ele para cima ou para baixo, no caso 0, não quero. Nesse caso aqui. Aquele repeating sequence que eu mostrei para vocês lá, que ele colocou esses valores. E o sine wave que eu mostrei para vocês lá também. Agora, por que eu tenho todos esses valores colocados nesse bloco aqui? O que seria esse bloco? Esse bloco a gente chama de index vector. O que ele faz? Ele é um switch que deixa eu fazer switch entre diferentes valores que eu quiser durante a minha simulação. Então aqui vocês podem ver que na minha entrada 0 eu só tenho um valor constante. Na minha entrada 1 eu tenho esse clock entre aspas. Na minha entrada 2 eu tenho esse repeating sequence. E na minha entrada 3 eu tenho esse seno. O que seriam esses aqui? Em termos de controle, para quem já viu alguma coisa de controle ou de... Esqueci a outra matéria antes de controle, mas já viu alguma coisa dessas duas matérias, sabe que isso aqui é uma entrada constante, uma referência constante para o nosso controle seguir. Isso aqui seria uma referência degrau para seguir. Isso aqui eu só estou falando para quem está mais familiarizado com as matérias entender por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, tá? Mas quem não viu, não precisa se preocupar. Vai ver ainda. Isso aqui seria uma entrada degrau, isso aqui seria uma entrada rampa, e essa aqui seria uma entrada senoidal, que é a mais difícil da gente seguir uma referência. E o que esse bloco faz? Bom, aqui eu posso escolher quantas entradas ele tem, 4. E eu posso escolher se ele é zero base contiguous, one base contiguous. O que seria isso? Todo mundo aqui fez programação, isso incontestável, eu acho. Pelo menos é a matéria do primeiro semestre, né? E lá vocês lembram que quando vocês vão colocar eu não sei que tipo de linguagem de programação que vocês estão vendo lá, mas quando a gente fez era a linguagem C. Mas eu acho que deve ser mais ou menos tudo parecido nessa parte de vetor. Quando vocês vão criar um vetor na programação, ele não começa no espaço 1, ele começa no espaço 0. O que eu quero dizer? Se você tem um vetor com 8 elementos, ele vai da posição 0 até a 7, preenchendo esses 8 elementos, entendeu? Então aqui esse zero base contíguos ele começa na posição 0 ou começa na posição 1? Ou começa na posição que eu queira colocar? Bom, coloquei na posição 0. É o que ele está falando aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Se eu colocasse um one base contiguous, ele ia começar na posição 1, 2, 3 e até 4, porque eu tenho 4 posições. Mas vamos deixar aqui zero base contiguous e o resto eu deixo padrão mesmo, default. E como que eu faço para controlar qual dessas entradas que eu vou ter na minha saída? Justamente para essa entrada aqui de cima. Ó. Eu não tenho 0, 1, 2, 3. Se eu colocar 0 aqui, eu vou estar saindo com 0. Com a minha entrada 0. Ou seja, isso aqui vai estar saindo desse meu index vector. Se eu colocar 1, vai estar saindo meu degrau, meu pulse generator. Se eu colocar 2, vai estar saindo minha rampa, meu repeating sequence. Se eu colocar 3, vai estar saindo meu seno. Por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar como que o controle, na aula dele lá, ele mostra como que o controle se adapta a diferentes referências, seja ela constante, degrau, rampa, senoidal, aplicando um tipo de controlador ou outro
e estando em malha aberta ou malha fechada. E ele também fez uma coisa aqui muito legal, se a gente simular aqui vocês vão ver, que é, ele fez com programação no MATLAB daí também já não vou, nem sei como que ele faz, mas ele é quase um mago do MATLAB, vocês vão ver que ele fez fazendo uma programação no MATLAB, ele fez um desenho, porque isso aqui é para simular uma antena. Aqui a gente teria a referência da antena, a referência que ela deveria seguir, e aqui a nossa antena. E vocês podem ver que, dependendo do que eu aplicar ali, ele consegue ou não rastrear o sinal que ele tem que rastrear. Ele teria que rastrear esse sinal vermelho, a minha antena. Aqui eu estou entrando com uma referência constante. É a referência mais fácil de ele seguir, ó, porque tá parada aqui no tempo. Só que vocês podem ver que eu estou em malha aberta, então minha antena está demorando pra caramba para chegar nisso aqui. Mas ela vai chegar. Só que se eu mudar para malha fechada, e eu consigo mudar isso aqui, vocês podem ver que ela vai ter muito mais energia para seguir essa referência. Só que aqui ele tá bem travadinho. Mas vocês vão ver que uma hora ela vai chegar aqui na referência, ó, tá vendo? Com malha fechada ele vai mais rápido para chegar na referência. E aqui eu posso escolher entre um compensador que é só um ganho ou um compensador que tem zeros e polos, ó. Tá. Beleza. E daí, por que é bom? Porque eu consigo fazer isso durante a simulação. Eu posso vir aqui e mudar. Agora minha referência não é mais uma constante, são degraus. Então vocês podem ver que a minha referência está ainda constante durante um determinado tempo, só que depois de um determinado tempo ela vai pular para outro valor. Vamos ver quanto que vai demorar isso aí. Viu? Mudou a referência. Meu controlador vai conseguir seguir? Vai, porque eu estou trabalhando em malha fechada. Só que se eu fosse para malha aberta, provavelmente o tempo da minha referência mudar não seria o suficiente para minha malha aberta conseguir chegar na referência. Ó. Tá vendo? Então, daí eu consigo mudar também para rampa. Para rampa, esse controlador de ganho aqui já não vai ser mais suficiente, talvez. Então eu vou colocar para o meu outro compensador. E daí vocês podem ver que rampa é um negócio que vai ir e volta, ir e volta. Ou no caso, acho que a rampa vai só ir aqui no caso. E daí ele tem que seguir a rampa. Com o compensador, uma hora ele vai conseguir chegar. Provavelmente, vamos ver. Que aqui é meio ruim a simulação, por causa que eu tô na versão diferente da dele, mas. Ó, tá vendo? Eu acho que aqui nosso compensador ele tá meio descompensado. Então vocês podem ver que a minha antena ela perdeu o sentido de giro dela. Ela não tá conseguindo chegar. Vamos ver se eu coloco. Eu tô em malha aberta, nem tô em malha fechada. Vamos colocar malha fechada. Malha fechada, provavelmente meu compensador vai conseguir começar a operar. Ó. Vamos ver. Ou se ele tá descompensado. Aparentemente esse controlador tá descompensado, não tá bem setado. Mas bom, vale aqui. Não, ó. Tá vendo? Ó? Ele previu para onde que tá vindo o sinal e ele começou a seguir. Tá vendo? Ó? Então é para isso que serve a simulação para mostrar. E, no caso, se eu colocasse 3 aqui, ele teria que seguir uma referência senoidal, que aí sim é uma referência que vai, volta, vai, volta. E a referência mais difícil de seguir. A gente vai ver aqui, inclusive, que não importa o controlador, ele nunca vai conseguir chegar numa. Ele pode até conseguir uma resposta boa, mas ele não vai ter erro de regime zero. Ou seja, ele não vai estar exatamente na posição que eu preciso dele. Ó. Ele sempre vai estar balançando para cá, depois balançando para cá. Ó, tá vendo? Porque a referência senoidal é mais difícil de seguir. E basicamente essa aplicação é isso. Só mostrar aqui para vocês que tem uma library aqui do Simulink chamada Dashboard. Aqui você pode pegar alguns blocos que eles permitem você fazer interação, assim como se fosse um negócio mais visual. Aqui eu só peguei um bloco chamado Knob, só para mostrar para vocês. Ó. Quando eu pego ele cru assim, pela primeira vista, ele vai falar, ó, double click to connect, ou seja, clica 2 vezes para conectar. Eu posso clicar nele aqui e posso escolher algum bloco que seja compatível com ele para usar ele, para mudar. Eu vou escolher justamente aquele bloco nosso que a gente utiliza para dizer qual que é a entrada do nosso index vector que vai ter na saída dele. Então, cliquei no bloco aqui, ó. Peraí. É que esse aqui já está conectado, dele não. Aquele knob primeiro ali já estava conectado nele, ele não deixa eu colocar o mesmo 2 knob nele. Ó, selecionei o bloco constante e coloco connect. Ele já vai estar conectado com esse bloco aqui. Só que eu só quero que esse constante aqui seja 0, 1, 2 ou 3. Então vou colocar mínimo e máximo 3. E além disso eu vou colocar
o intervalo de tique aqui das minhas flechinhas, vou colocar 1, né? Então aqui eu posso, ó, se eu clicar em 1, acho que tem que estar rodando a simulação. Tá. Ah, tá, esse bloco aqui estava aberto, foi mal. Ó, tá vendo aqui, ó? Quando eu clico em 1, ele já muda para 1 direto. Quando eu mudar para 2, ele já muda para 2. Quando eu clicar em 3, ele já muda para 3. Isso eu consigo fazer durante a simulação. Mudo para 1, foi mudar para 1. Mudo para 2, mudou para 2. E tem algumas outras coisas naquele bloco dashboard ali que a gente pode utilizar para ter uma interação mais dinâmica, assim. Mas basicamente seria isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Daí, não sei se vocês têm alguma dúvida. Vocês querem que eu explique alguma coisa de novo? Ah, se precisa retomar alguma coisa? Se tá de boa para vocês? Podemos parar por aqui? O que vocês acham? Ah, beleza. E agradecer aí por todo mundo que assistiu. Espero que tenha sido produtivo esses 3 dias de Simulink aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo também. E só me avisa se vocês. Eu entrei um pouco depois no grupo. Vocês receberam a apostila de MATLAB também? Vocês precisam dela ou tá de boa? Deixa eu parar de gravar aqui. Que isso aqui daí não precisa da gravação.